Amor, paixão, né? Voltando com o nosso programa Inteligência Condominial e mais um aviso muito louco do síndico. Prezado morador, peça por favor que ao fumarem não jogue bituca de cigarros pela janela e varanda do seu apartamento. Caso você não tenha condições de comprar um cinzeiro, me avise que providenciarei e lhe dou de presente, pois as cadeiras estão sendo queimadas de cigarro. Lembrando que não se deve jogar nada pela janela. Assinado o síndico. Miss, e aí, o que você achou disso aí? Bom, então, não jogar nada pela janela, né? Não, eu ia fazer um humor negro que é melhor não. Olha o negão do teu lado aí, ó. Então, não se deve jogar nada pela janela. Inclusive, eu quero fazer um parecer aqui. Vizinhos da minha região de cima que estiverem me ouvindo, por favor, parem de jogar papel de biscoito. É criança que joga papel de biscoito, porque não tem onde... né? Aí você fica com fome quando você vê. Não. Vou lá na casa dele e jogo na cara deles. Vem, Mário. E aí, Lacites? O que você acha? Rapaz, esse aviso aí é muito importante, viu? Já tive situações assim. Hoje eu tenho um aviso lá no painel, na tela lá, que é constante, não sai. Pra não atirar objetos pela janela. O risco é enorme mesmo. Ninguém atira dinheiro, né? Pois é. E nem atira o biscoito, né? Pô, atira o papel, joga o biscoito, pelo menos. Verdade, né? E aí, doutor? E essa situação é passivo de multa. E como tá queimando as cadeiras, ainda dá reparação do dano. Olha, tá vendo, né? Brinquedo do doutor que, ó, é lei, é pra ser cumprida, né, doutor? Lógico, tem que ter pelo menos o básico. Beleza. Primeiramente, agradecer a sua presença aí no nosso quadro, o doutor Restônia tá caminhando conosco aí. Lembrando que é um solo sagrado, já teve aqui a doutora Daniela, você conhece, teve outro doutor aqui, doutor Hugo também. Sempre estamos aqui trazendo um pouco de direito pra galera tá percebendo e ouvindo um pouquinho. Então vamos lá, doutor. A primeira pergunta é o seguinte: o meu síndico foi condenado por roubar. E ele devolveu o dinheiro ao condomínio. E aí a pergunta que o amigo síndico faz é o seguinte: ele pode concorrer novamente à eleição? Infelizmente, a legislação não veda a participação dele, mesmo após condenação. E é sempre muito importante ter atenção quando for iniciar esses procedimentos. Porque já inicialmente atribuir o crime. Meu síndico roubou sem uma prévia análise técnica, isso aí de saber se realmente foi causado prejuízo para o condomínio, como saiu, isso aí pode acabar saindo um tiro pela culatra e aquele que proferiu essas palavras acabar sendo condenado em dano moral. É uma situação que a gente vê acontecendo demais de síndicos que utilizam ali da máquina da sua autoridade perante o condomínio para coibir esse tipo de atitude, né, de alguns condôminos que muitas vezes buscam realmente clareza, transparência, né, e esses síndicos muitas vezes usam disso para se manter quase ad eterno no cargo de síndico. É complicado, né? E você falou interessante, não é só também falar, o cara tá roubando, tem que provar, né? Exatamente. Porque senão eu posso responder, eu falo, danos morais, não é só caluniar a pessoa, acusar, tem que ter como provar. Mas a legislação, ela é muito sucinta, né? No que tange aí os condomínios, então assim, não há nada muito específico que venha vedar. Mas aí o condomínio pode se juntar e, por meio de regimento interno, fazer essa vedação. Show de bola. Miss, esse síndico, você votaria nele, cara? Pois é, olha, acontece muito isso, né? Eu contaria nos meus 9 dedos, né? Que acontece muito isso. Seus 9 dedos? É mera coincidência, né? Doutor, vamos lá então. A segunda pergunta aqui é o seguinte. No caso de essa semana, eu tive um colega que, até advogado também, passou por um problema meio constrangedor num grupo de WhatsApp. Uma pessoa entrou e caluniou ele, falou mentiras, tudo isso, né? Na situação do grupo de WhatsApp, o administrador, ele é responsável por aquelas informações que estão ali, ele pode ser punido por que se passa ali, as mentiras que são contadas, ou você levantar um falso, se conseguir provar isso? Sim. Já tivemos inúmeros julgados que condenaram os administradores dos grupos. Não só aquele que proferiu a calúnia, a difamação, que seja. E aí você tem as duas esferas, né? Você tem a responsabilização
no campo criminal, como também no campo civil, né? A reparação por danos morais. Isso aí abrange não só o síndico, mas também, muitas vezes, o condômino, né? Mais uma vez, lembrando que o síndico, ele não embora seja o representante do condomínio, ele não é autoridade absoluta que possa falar o que quer, né? Então, a gente tem inúmeros casos que condenam condôminos, mas também de casos que condenam síndicos por danos morais, né? Ambas partes. A gente tem que entender que o administrador é responsável pelo conteúdo que está naquele grupo. Sim, né? e assim, pela manutenção da ordem, né? E por aí vai. Então, nós temos 3 figuras que podem ser dentro da massa condominial, do universo condominial. O administrador do grupo, aquele que proferiu, que muitas vezes pode ser o síndico ou o morador, né? E não necessariamente condômino. Mas grupo de WhatsApp é difícil. Você tem briga em grupo de família, né? Quem dirá em grupo de condomínio, que são grupos normalmente muito maiores. Nós temos condomínios em Brasília com quase 5 mil unidades. É verdade. Aí você imagina grupos de WhatsApp desse tamanho. Não daria, né? Daria só do Telegram. Verdade. Aracentes, alguém já proferiu palavras de baixo escalão a você no grupo de WhatsApp? Não, no grupo de WhatsApp, não. E tem até um grupo de WhatsApp lá formado por moradores, mas ele é um grupo informal, né? Eu participo lá, é mais para trocar, e eu sempre falo que os canais oficiais para se manifestar em relação à vida condominial é o livro de registro, que é talvez mais em desuso, porque os sistemas, né? E-mail e o sistema, né? E assim, às vezes a gente até pontua, tira uma dúvida ali por lá, mas até agora não. Já ocorreu de eu, por exemplo, pessoas assim que testemunharam, um morador, né, falar, esse síndico aí só estabelecia essa taxa extra para roubar, né? E aí eu, quando fiquei sabendo, abordei de forma muito educada e gentil a moradora. Isso foi logo que eu assumi o condomínio precisando de obras, enfim, toda aquela transparência que foi feita com conselho de obra e tudo mais. E a moradora, né, eu chamei e falei, olha, eu gostaria de conversar, e conversei numa boa. Ela, não, jamais, não, eu sabia que você não tinha falado isso, até porque você é conhecedora da lei, jamais iria falar uma coisa absurda dessa, sabendo das consequências que isso pode ter, né? Então tá bom, obrigado, qualquer coisa à tua disposição. Pronto. É verdade, acho que tem que ter muito cuidado nessa, porque é falado, né? Porque hoje tem a mania de tudo danos morais, né? Assédio. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente está falando, porque a gente pode virar contra nós mesmos, né, doutor? Isso aí o síndico tratando com transparência, obedecendo o que traz a convenção, seja para datas de prestações de conta, e até mesmo o cumprimento seja jogar a bituca de cigarro e isso ser punido, nem que seja com uma mera notificação, né? Não que seja uma multa, mas só de haver o cumprimento fiel da convenção, diminui já muito essas questões de falácias nesse sentido, né? Não, e a gente tem que entender a convenção para manter a ordem também, senão vira bagunça. A lei é para manter a ordem social, né? Exatamente. Gustavo, a galera lá dos técnicos também tem esse grupo, tem as tretas nos grupos dos técnicos. Como é que é as tretas nos grupos dos técnicos lá? Pô, tu não trocou o filtro, cara, não sei o quê. O que costuma acontecer é o síndico contratar, né, assim, com todo respeito, né, o seu João, o seu Joaquim, aquele profissional que faz mais barato, mas que não tem nenhuma garantia, não tem a anotação da ART, né, responsabilidade técnica, e depois, quando dá um pepino, aí chama a gente para resolver. Aí depois o cara fica falando, mas você tá roubando serviço de um, serviço isso é que é interessante nesse ponto, é que sempre que a gente queima o cara que faz o serviço, né? E nunca a gente queima quem contratou o serviço, né? Que é interessante, porque também o cara que contrata, ele é responsável quanto quem realiza o serviço, né? Igual eu costumo dizer aqui, a gente tem que parar disso de qualquer jeito. Faz uma pesquisa, vê como é que é a empresa, às vezes por causa de mísero R$100, R$50, que a gente sabe que na hora do imposto isso vai se equiparar. Então a gente tem que procurar boas empresas mesmo e prezar pela qualidade. Quem faz mal feito costuma fazer 2 vezes, né? E o mais importante é que quando você contrata uma empresa qualificada, especializada e principalmente registrada no conselho, é que o síndico está transferindo a responsabilidade daquele serviço para a empresa que está prestando. Então, se você contrata um profissional
que faz bico, né, entre aspas, e ele dá uma manutenção num sistema emergencial e aquele sistema vem a falhar, você não tem como o imputar juridicamente sobre a falha daquele equipamento. Ao contrário do que seria de uma empresa que é registrada no conselho de classe e um profissional, um engenheiro, um técnico que emite um RT que tem uma das funções a transferência da culpabilidade civil e criminal do síndico para o profissional que está prestando aquele serviço. Show de bola, inteligência condominial. Miss, como é que é grupo de humorista? Você é mó comédia, né? Depende. Tem alguma treta em grupo de humorista? Tô que nem na área do direito. Depende. Alguém já falou assim, pô, tu roubou minha piada, cara. Não. Já roubou a piada de alguém? Não, graças a Deus, não preciso, não. As minhas já são sem graça demais pra eu roubar dos outros. Foda. Não, assim, treta a gente não tem, até... O ruim é que a gente não tem treta e nem papo sério. Se você tiver com ansiedade ou depressão, não é um grupo que você... Ô, gente, eu preciso conversar com vocês, é piada em tudo, entendeu? É piada em tudo, igual agora, por exemplo. Tem um amigo nosso que é anão, né? Aí ele falou que não vai participar mais dos rolês agora, porque tá fazendo curso de inglês. Eu falei assim, pô, anão e bilíngue é sacanagem, né? Então a gente sempre sacaneia uma outra. É, bom demais. Bom que dá uma descontraída. Complicado, né, Laziz? Doutor, voltando, vamos lá para a parte da... Você falou da notificação. Só fazer um adendo. A questão da RT é de suma importância, até porque o CREA vem sendo bastante pontual e ativo, cobrando dos condomínios os contratos também para verificação de RT. E se o condomínio não entrega, ele é passivo de multa. Né? Lá no escritório, os condomínios que nós prestamos assessoria não passa. É parecer negativo e não passa. Porque justamente pela transferência da responsabilidade. E é um sinal que a nossa intenção é sempre resguardar o síndico, né? Então, se não tem registro no conselho de classe, se não tem uma RT prevista em contrato, não passa. A legislação é muito clara nesse sentido. Qualquer serviço de engenharia prestado ao condomínio deve ser emitido um RT. Por mais que não chegue nesse caso de dar um problema e precisar de buscar quem será responsabilizado, o próprio conselho pode multar o condomínio. O condomínio é passivo de multa à medida que executa, contrata qualquer tipo de serviço da seara da engenharia e que não tem uma anotação da responsabilidade técnica. Você não sabe quem é o responsável por aquilo. Tem desde a troca de ar-condicionado até derrubar um pilar. Se eu quero derrubar um pilar, aí detetização, muita gente acha que não precisa. Jardinagem tem que ter, né? Potabilidade alguns de casos, água. Isso, troca de piso também. Às vezes eu quero trocar meu piso, colocar um porcelanato e falar, mas eu vou botar só o meu, qual é o problema? Mas se todo mundo botar, qual é a carga que vai aumentar no condomínio? Tá prevista no projeto? Não tá? Eu tô achando que esse cara é engenheiro, velho. Não é engenheiro mecânico, não. Que isso. Bom demais, show isso demais. É tudo da NBR, né? 1680. Né? 1680, NBR de gestão de reforma. Doutor, vamos lá, eu tô com outra pergunta aqui. Tempo de calor, né? Estamos com um calor danado aqui na rádio aqui. E aí as pessoas querem usar muito a piscina. O síndico pode proibir o inquilino de utilizar a piscina? Não, de forma alguma. A gente teve até um recém-julgado do síndico que impossibilitava que a neta do condômino utilizasse a piscina. E ela ganhou o direito na justiça de levar sua neta, né? É um ente familiar, por mais que more ali de forma esporádica, é um ente familiar, né? Então não é um mero visitante, né? E quanto mais o inquilino, assim como o inquilino não pode ser vedado, também não o inadimplente. Porque a gente via demais vedando inadimplente. Não, você está devendo, não pode alugar o salão de festa, não pode alugar churrasqueira, não pode entrar na piscina. E tinha um caso desse aí que o síndico, bem maluco inclusive, vetou a condômina de usar o elevador. O elevador? E aí, com o dano moral que ela recebeu, ela quitou as obrigações que ela devia, a taxa condominial. Moda, né? Acabou que ficou elas por elas, né? E outra coisa, doutor, nesse sentido aí, a gente sabe que vários condomínios têm suas normas para os visitantes, né? Eu posso proibir o visitante de entrar? Como é que funciona nesse sentido? Você quem? Síndico ou Eu condômino? síndico, né? Eu síndico convidei, por exemplo, não sei como é que funciona, no caso, tem alguma norma no seu condomínio, Assídio? Só o uso da piscina? Isso. Eu sei, por exemplo, que tem um condomínio que já tem dia que tinha, por Sim. exemplo, 4 visitantes por mês. Passou esse limite, eu posso proibir? O uso da piscina, a gente tem lá uma norma lá que foi uma decisão de assembleia, né, que não é uma proibição, é uma limitação
a piscina tem um tamanho né, pequeno e assim, você pode até X convidados, 3 convidados, né, para uso da piscina. Aí basta se programar, agendar lá direitinho e utilizar. É isso. Mas, por exemplo, 3 convidados tá vindo de fora. Veio a família passar férias aqui. Tá a irmã, o tio, o sobrinho, a neta, como falou. Como é que você vai proibir de usar a piscina? Absurdo. Eu acho abusivo. Lá a gente não tem essa proibição. Quanto à vedação, a limitação para a utilização da piscina, de visitantes para a utilização da piscina, eu acho válido, até porque aquilo ali gera custo. É diferente da utilização, muitas vezes, do salão de festa, que o custo é bem menor do que o custo da manutenção de uma piscina. E você não pode vetar os demais condôminos, inclusive. Você imagina, eu tenho uma família muito grande, eu levo a família toda para a piscina, que impossibilita que qualquer outro condomínio utilize. Né? Agora eu não posso, eu na condição de síndico, não posso vetar a entrada na unidade de um visitante, ou limitar, não, você só pode ter 4 visitantes no mês. Aí não, aí eu já não posso estar interferindo no direito de propriedade, tudo, né? Então, assim, o síndico tem que estar atento que, primeiro, ele não deve proibir, né? E sempre, se for, o jeitinho de conversar, né? De trocar uma ideia. Quer falar uma coisa, Miss? Não, eu só ia falar, se fosse vetar, ia ser igual ao hospital, né? Ia ficar assim, você pode só 2 visitantes por vez. Outra coisa, uma pergunta interessante, a gente tá falando sobre vetar o inadimplente. Você já foi vetado alguma vez no seu condomínio de alguma coisa? Graças a Deus, não. Nem no da minha avó também, não. A gente vai, nada na piscina e tal, na piscina aquecida, né, e tal. Senão que ela paga a taxa ordinária em dia, né? Aí é só a questão da proibição, ela vai um pouco além. Por quê? Porque hoje a gente tem uma situação bastante latente, que é a proibição por questões de medida protetiva. Afastamento do lar do marido. Isso aí deve ser apresentado pela mulher que teve aquela medida deferida em seu favor para o condomínio, para que o condomínio tenha um respaldo da vedação. Porque você imagina, o meu marido está com medida de afastamento, ele não pode entrar aqui no condomínio. Tá bom, mas com base em quê? Ele também é proprietário. Como eu vou vetar que ele entre no imóvel dele? Como eu vou proibir dele entrar no próprio imóvel, né? Então é bom que sempre seja isso previamente formalizado e verificado a autenticidade do documento. Isso é importante, né? Então, tá vendo mais um momento importante de assessoria jurídica para ver a autenticidade do documento, né? Só saber se o cara falou ou não, né, doutor? Sim. E a gente tem bastante situações assim, em condomínios de área muito extensa, que agentes, AGFIs, querem adentrar o condomínio e muitas vezes o síndico veta, fala, não, você não vai entrar aqui não. Isso é passivo de multa e essa multa ela é valorada sob a área. É por metro quadrado? É por metro quadrado. E aí você pega o total, vamos pegar um mangueiral, onde você tem lá 6.500 metros quadrados, vezes 10, isso aí, a multa fica um absurdo, fica 10 mil reais, 20 mil reais. Então, uma multa dessa por ter vetado um ente estatal, né? Tipo polícia civil, militar. É claro, ele tem que estar no uso da sua atribuição. Eu vim aqui para fiscalizar a obra da churrasqueira, para o puxadinho da garagem, eu estou em perseguição policial. Claro, tem que ser observado isso tudo, né? Não, assim, eu sou policial, vou entrar. Não, você está no exercício da profissão? Beleza, pode entrar. Beleza, doutor, agora vamos para uns amigos porteiros que sempre faz essa pergunta, mandar o pessoal que está nos ouvindo também, que tem muito porteiro que nos ouve aí. A questão do oficial de justiça, cara. Como eu, porteiro, posso proceder nesse sentido? Recebo, não recebo? Assino, não assino? Porque teve um dia ali que o oficial de justiça ficou bravo, cara, com o porteiro. Por quê? O oficial de justiça chegou para intimar o condomínio. E na intimação, eu estava intimando a empresa. Ele falou assim, não é aqui. Eu não vou receber porque não é aqui. A empresa não é aqui. Aqui é o condomínio. Se o condomínio estivesse sendo intimado, é diferente. Você está intimando a empresa. Por quê? O funcionário prestava serviço na empresa. E aí o cara ficou até puto. Na hora que não sei o quê. Não é que eu não quero receber. Que não é um local que vai ser recebido. Você tem que ir na empresa de origem, que o cara trabalhar para receber. E assim o cara foi e entregou. Mas aí ele chegou lá, pagou um saco. Falou que eu não mandei voz de prisão pro cara lá, porque eu fui legal com ele e tal. Então, assim, como é que eu porteiro, tenho que proceder nessas situações? Tá, a gente tem que observar caso a caso, porque no direito tudo depende, né? Tudo depende, né? Tudo. Graças a Deus. Isso mantém nossos honorários. E o que acontece? Eu vejo aí situações que podem ser
enxergadas de formas diferentes. Se um condômino, vamos supor, eu estou ajuizando uma ação, seja de taxa de condomínio contra um condômino, Vamos dar um qualquer que exemplo. seja. A mídia está devendo lá a taxa ordinária, né? É só um exemplo. E aí o oficial de justiça vai cobrar ela lá, né? O oficial de justiça, ele hoje, em sua grande maioria, ainda é legal que vai atrás dela. Mas o próprio Código de Processo Civil, que foi alterado recentemente, ele já traz a possibilidade de que o porteiro é o preposto. E aí ele tem a obrigação de repassar em tempo hábil. A obrigação recai sobre o condomínio nessa situação. Então, aí eu pergunto para você, eu por figura do porteiro, sou obrigado a receber? Sim, é obrigado porque a lei te obriga. E se eu não quiser receber? O Código de Processo Civil, aí o oficial de justiça tem razão em dar voz de prisão para ele. Cara, só ferra o condomínio, né? Porque é por isso que não tem sido utilizado como praxe isso. Mas muitas vezes quando a gente vê, porque tem muito condômino, muito picareta, que muitas vezes vai lá, conversa no pé do ouvido do porteiro, fala que eu não tô, ou se chegar aqui tem que me avisar. Não tem que avisar nada. O oficial de justiça ele tem que chegar para causar uma surpresa. Se eu te avisar, você corre. Verdade. Perfeito. Se eu saio do meu apartamento, entro na escada, o oficial de justiça vai pensar. Situação minha mesmo, em que a gente estava penhorando a unidade, porque a condômina não via pagando já há um longo prazo, e aí o oficial de justiça foi fazer a avaliação, ela não se identificou e disse que não era ela. O oficial de justiça pediu a sua identificação, ela falou que não tinha, que era empregada da casa. E devido à demanda, a gente tem contato com os oficiais de justiça, né? E o oficial falou, doutor, não tá aqui não. Eu falei, tá, pode voltar porque é ela. Meu condomínio, meu escritório é diferente ao condomínio, eu fui com ele, acompanhei lá e deu uma pressão, falou que ia levar ela para a delegacia para fazer identificação positiva, que é tocar o piano. E aí ela cedeu, começou a chorar e disse que foi indicação da advogada, orientação da advogada. Cara, eu acho que não adianta você correr disso. E aí o porteiro que me avisou, falou, é ela que está em casa, não tem ninguém lá não. Eu já falei também pro oficial de justiça, nós resolvemos. Acabou que não levamos, a unidade não foi penhorada, porque ela vendeu em tempo hábil e acabou quitando as obrigações. Igual eu falo, acho que a gente tem que entender que não adianta ir contra a justiça, não existe jeitinho. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que pagar ou vai ter que responder por isso. Então, se você vai lá na parte amigável, conversar, tentar ajustar, eu acredito que vai chegar em ambas partes e vai chegar num tempo hábil, assim, uma solução mais viável. Porque o condomínio também quer receber aquela grana, você quer pagar. Também não tem meio cobrar uma coisa que o cara não tem como pagar. Né? Agora, de outro ponto de vista, pelo que você estava me falando, parece que o oficial de justiça estava intimando o porteiro por conta da empresa, isso, na pessoa do porteiro. Mas aí, a situação era o seguinte, um funcionário ele entrou na justiça contra a empresa, certo? E aí citaram o condomínio junto, tá certo? O condomínio é corresponsável. Só que aí ele foi intimar a empresa no condomínio. E aí o porteiro falou assim, não, você tem que ir lá na empresa, na sede, pra você entregar. E foi até uma avaliação correta, que se deixar no condomínio já tá... Sim, aí não adianta nada. Aí realmente haveria uma nulidade no processo por conta dessa intimação em local indevido, em pessoa que não tem legitimidade para receber. Tal. A questão é que muitas vezes, vamos supor, determinada empresa, X empresa foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas de outro condomínio, mas se tem notícia de que aquela empresa opera em outro condomínio, mas não pagou aquele lá atrás. Então a gente pede que o oficial de justiça intime aquele outro condomínio para que ele apresente os créditos. Entendi. Para levar a documentação, no caso. Para apresentar crédito para a gente fazer retenção de outro condomínio, envolve o mundo, isso tudo para a gente receber esses valores e livrar o condomínio da responsabilidade subsidiária. Verdade. Assim, você teve alguma situação nesse sentido de oficial de justiça lá, que passou algum pepino lá para... Rapaz, eu tive, acho que assim, quase que me especializei nessa questão de oficial de justiça na prática, brincadeiras à parte. Nós tínhamos entramos com um processo aí contra uma construtora, né? E levaram-se 8 meses para notificar ela. O quanto que o cara fugia, né? Enfim. E por coincidência, quando finalmente, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, se até teve que ser por edital, porque não se achou, acho que é possível, foi por edital. E aí, quando tomaram conhecimento, por coincidência, o cidadão foi morar lá no condomínio. Sério? Sério, foi morar lá. Tá de cara.
de foto. Sério, foi morar lá e aí, rapaz, foi muito engraçado, porque aí nunca fomos tão visitados por oficial de justiça. Em todos os horários que você puder imaginar, surgiu. E é incrível como ele era liso pra caramba. E aí eu tive uma situação lá em que um dia eu recebi a ligação do zelador, ela assim, dizendo, não, que o oficial de justiça quer falar com você. O oficial, não, é que ele tá achando que a gente tá... O oficial de justiça chegou ao ponto de desconfiar e achar que nós estávamos dificultando. Porque não é possível, eu já vim aqui de manhã, de tarde, de noite, cara, ele não tá aí mesmo. Aí me passou o telefone e eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Nós levamos 8 meses para notificar ele. Só para você ter ideia, então o que eu quero te dizer é o seguinte, nós não vamos em nenhum momento dificultar o trabalho de qualquer oficial de justiça que for aí. Se identificou aí na portaria, a autorização é para o zelador, inclusive, atender ele, e ele vai decidir, o senhor quer que interfone? Às vezes, dependendo da situação, o oficial de justiça chega e fala assim, não, interfona. Ou ele, não quero que interfone. Beleza, o funcionário vai só acompanhar ele até lá e não interfona. Então a gente não teve... eu não lembro qual é o nome da modalidade de notificação, que é aquela coisa do agendamento, de agendar com ele, por hora certa, perfeito. E aí lá na hora, o funcionário, faz contato aí, ligou, e ele, não, tudo bem, tal dia, tal hora. O oficial foi lá e ele não estava. Sou Miss, dá uma dica pro pessoal para como fugir do oficial de justiça. É só você ir na padaria, né? Depois você ir no mercado, você ir, né? Para uma caverna, né? Ou vai para Dubai, né? Bin Laden fazia muito isso, né? Tu já teve algum momento de fugir de oficial de justiça, Miss? Não tive a chance, não. Não teve a chance, não? Não, porque o interfone tocou, aí eu fui ver quem era. Eu até pensei em falar, não, mas é a empregada. Né? Não, a empregada, a dona levou a chave, mas eu não pensei nisso, não, só depois. Depois que ele entrou. Depois que ele entrou, né? Essas questões com construtoras, elas são difíceis de localizar, porque normalmente elas são SPS, são sociedades de fins específicos só para construir aquilo ali. Então ela acabou de construir, ela já pega e acaba suas atividades e normalmente deixa o imóvel onde ela está registrada, até mesmo na convenção. E aí, normalmente, algumas delas, quando são menores, dá mais trabalho para achar realmente. Mas aí vai para a citação por hora certa, por edital, o que foi, acaba saindo. A justiça no DF parece não funcionar, mas funciona. Aqui funciona muito melhor do que fora aí do tem que funcionar na capital do país. Se não funcionar aqui, tá ferrado. Não, Gustavo? Você também já fugiu do oficial de justiça alguma vez? Não, fugir ainda não, mas necessitar da intervenção do oficial de justiça já aconteceu não só uma vez, algumas situações do qual o condomínio necessita de executar uma obra de segurança, né? Já passamos por uma ocasião de obra de nível estrutural e que para fazer essa intervenção teria que adentrar o apartamento de um usuário, e o usuário se negava, porque ele sabia que ia ter que ter uma obra dentro do apartamento dele, e ele não queria que quebrasse a parede, não queria aquilo, e aí tivemos que partir para a justiça e entrar com mandado, né? Para que o oficial nos permitisse entrar e dar procedimento no ocorrido. Já aconteceu várias vezes, tá? Máquina que trabalha faz barulho demais e o morador não aceita, fala, não, minha máquina, olha, existe a lei de silêncio, existe a norma 16280 de gestão de condomínio, existem várias normas que o seu equipamento está em desacordo e que nós precisamos fazer uma intervenção. E aí o morador se nega, fala, aqui ninguém mexe, só entra com a polícia, então tudo bem. Doutor, nessa situação que ele falou é interessante, né? Que a gente presencia cada vez mais, os condomínios têm essa consciência. O condomínio pode ser multado pelo condomínio também, por impedir? Sim. A primeira atitude a ser tomada, sim, é uma notificação, uma multa, dependendo do seu regimento interno, para que se viabilize o adentramento. E se não deixar, aí é nessa forma. Então, o condomínio, além de responder, ele pode responder também na parte de grana, sim, né? Condomínio. Sim, exatamente. Isso aí a gente tem muito, principalmente cobertura, é o que mais dá problema com isso. Que começa o problema lá em cima, desce, estraga 1, 2, 3, 4, 5 unidades e fala, não, mas eu já arrumei meu ralo, já arrumei minha parte molhada. E aí não deixa entrar, muitas vezes, né? E aí precisa de utilizar de meios... legais para entrar, né? Exatamente. Posso só fazer um comentário? Pode, sim, eu lembrei de um caso que aconteceu em 2016, quando a gente iniciou a obra lá da fachada, né? E aí precisava tirar as redes de proteção, né? Para fazer o trabalho.
E aí tudo isso foi muito bem falado, avisado, etc. E aí tinha uma moradora lá que ela tinha bastante gatos, né? E aí foi engraçado, tava trabalhando e o pessoal me ligou, primeiro o zelador assim, olha, o fulano de tal falou que ninguém entra, ninguém tira. Se alguém encostar lá pra tirar a rede lá de proteção, ela vai meter água quente. Aí foi engraçado, não, conversa lá, vai lá, chama o engenheiro. E aí daqui a pouco me ligou o engenheiro, me ligou o mestre de obra. Cara, eu vou aí. O escritório é perto, aí eu fui. Quando eu cheguei, foi uma cena muito engraçada. Tava zelador, mestre de obra, engenheiro, todo mundo parado, velho. Lá, rapaz, vamos lá. Aí eu telefonei, conversei educadamente. Mas aí fui lá, dei algumas sugestões. Olha, faz o seguinte, chamei os caras, tira o primeiro daqui, põe os gatos aqui e tal, faz o trabalho. Cara, mas achei muito engraçado. Ela falou, se encostar aí, eu vou meter água quente em todo mundo. Caso de loucura, mas deu certo. Numa boa conversa, foi resolvido. Só fazendo um adendo, acho que a situação mais extraordinária que eu já tive a oportunidade de participar envolvendo justiça foi num condomínio que vários usuários da cobertura faziam aquele puxadinho, né? E alguns deles estavam extrapolando a área que é adquirida, né? Estavam usando a área do vizinho para fazer seu puxadinho. Só que um desses donos dos puxadinhos era um delegado. E aí, quando foram lá para falar, doutor, a gente tem que inspecionar aí, da inspeção predial, a gente verificou pelo drone que a área que o senhor fez o seu puxadinho tá extrapolando a área do seu condomínio, tá invadindo a área do vizinho e já é fora, né? Já tá fora de norma e tudo. Ele falou, olha, aqui, quem entrar aqui eu vou prender. Eu sou delegado tal e aqui não é assim que funciona. E aí foi um pepino que foi pra justiça e... Pra te falar a verdade, tá até hoje. O puxadinho tá em pé lá e... Eu já vi toda uma guinagem de TED. Não, de cobertura. Essa também é nova, realmente. Essa cobertura dessa da misa aqui, ó. Mas, como o doutor falou, muitas vezes nessas situações, já teve outra situação, não ao ponto da água quente, mas basta só a gente colar lá a parte da convenção, né? Que, olha, dá obrigatório de dar o acesso sob pena de notificação, aí já... Nem questiona. Vamos lá pra outra pergunta. E ver quanto custa, né? Muitas vezes ver quanto custa manter aquela rede ali, né? A obstrução, porque aí você dá uma multa, 2, 3, 4. E outra coisa, igual a gente falou que eu acho que é a questão da ignorância também, tudo acho que é uma boa conversa, né? Precisa ser feito. E é igual eu falo, a gente tem que entender que é coletividade, cara. É entender que uma coisa afeta a outra. Se precisa ser feito, tem que ser feito e não tem outro jeito, né? Doutor, para encerrar essa noite com essa pergunta, agora eu vou também dar voz para os condôminos aqui, tá? Os que pagam, os que não pagam, a gente também faz esse programa para eles, né? E eles me ligaram essa semana pelo seguinte, da questão da taxa ordinária. Tem a questão da parte que é cobrada, que é a multa, né? E os juros, né? Aquilo é tabelado? Existe um valor máximo que pode ser cobrado? Como é que funciona? Não é livre? A empresa que faz a cobrança pode determinar aquele valor? Não, vamos lá. Inicialmente, a lei lá de 64, ela tinha previsão de que a multa podia ser de até 20%. E aí, com o Código Civil de 2002, isso aí caiu para 2 e 1. Mas nós temos julgado do STJ que possibilita até 10, que é 0,33 ao dia. Mas não 10 diretamente, tem que ser fixado ao dia, esse 0,33. Mas via de regra, pelo menos no DF, é utilizado 2 e 1, 2% de multa e 1% de juros, mais a correção monetária, né? Todas as convenções trazem isso, a legislação também traz isso. O que causa muitas vezes esse pavor são as taxas de pontualidade, porque muitas vezes são mascaradas como uma majoração da multa. Né? Então, ele assim, fala que é um desconto, mas na verdade, né? E aí é onde tem que o síndico, na hora da deliberação, tem que se ater para que seja realmente uma bonificação por antecipação de pagamento. Não a punição, né? Não a punição, exatamente. Porque isso aí é uma linha muito tênue e que deve ser observada muitas vezes quando na grafia da ata. Isso é importante, porque tem casos aí, cara, que pesa. Eu vi condomínio que dá R$150 de desconto, ou até mais, o cara vacilou um dia. Em Brasília teve um julgado bastante falado até, que um grande construtor do DF, que inclusive está preso, ele tinha o hábito de não pagar as taxas condominiais. E aí ele foi multado, como na condição de condômino antissocial, pela sua conduta quanto mais, em 10 vezes a taxa de condomínio.
Então, assim, foi uma multa muito alta que foi para o STJ, e o STJ falou assim, ele é antissocial por não pagar a taxa de condomínio. Ou seja, não pagar a taxa de condomínio pode gerar uma multa muito maior do que os 2% e um de multa. E um de juros. Eu não tinha visto isso, não. Esse julgado foi de 2015, foi logo que nós começamos a atuar especializado na área e foi até matéria da STJ. Gera também antissocial, então. Pode gerar, né? Pode gerar. Claro, se ele for naquela condição de quanto mais, né? Lá no nosso escritório nós temos alguns, mas é uma multa que é difícil, porque precisa de ter a aprovação de assembleia, quórum, né? Respeitar quórum, não é tão simples de multar. Mas há a possibilidade. Beleza? Você tem alguma pergunta pro doutor? Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor, que é uma dúvida em relação a essa desconto de pontualidade, por exemplo. Digamos que a Assembleia seguiu essa grafia direitinho e falou, olha, a gente concedido o desconto lá de pontualidade para o pagamento até o dia 10 e o vencimento é dia 13, né? O vencimento realmente da taxa é 13, 12, até o dia 10. E em caso caia em final, né? Feriado, final de semana, o desconto será concedido se pago no dia útil anterior, não no próximo, o desconto pontualidade. Isso é possível? Não é? Está incorreto? Por ser um desconto pontualidade? Na prática eu nunca peguei com vencimento anterior. E aí eu teria que verificar na legislação a questão do vencimento se sempre prorroga para o próximo dia útil. Mas então é mais importante que você faça com um lapso temporal maior para que não incida nessa situação. Cair na mesma data de vencimento. Exatamente. Perfeito. Mas assim, isso aí se cair, também cai uma. E aí é muito difícil do condômino inadimplente conseguir identificar algo assim. E, até porque é caro, né? Para o condômino embargar uma ação dessa e ele pode acabar pagando sucumbência 2 vezes, né? Então também é uma situação que muitas vezes vale a pena ele pagar um pouco mais pelo um desconto desse do que ele enfrentar uma demanda jurídica com embargo a execução, que pode gerar para ele 2 vezes a sucumbência, que é de 10% mínimo, né? Perfeito. Show de bola, Obrigado. doutor Responde, doutor Leandro aí. Então, estamos encerrando aqui nosso quadro Doutor Responde. Vende seu peixe, doutor. Não, eu não posso, eu fico prejudicado. Isso aí a OAB não deixa. Não deixa, aí né? eu posso tomar a multa, é melhor Então, eu deixa estar só quieto, no... né? Mas se quiser um pouquinho lá, nós vamos estar editando o trabalho do doutor Responde, tirando todas as dúvidas aí. Isso, manda no WhatsApp aí do nosso doutor. Qual é o WhatsApp, doutor? Para o pessoal mandar as perguntas, dúvidas. Pode, não pode? Não, eu não posso nem tirar dúvida assim. Tem que ser mais no seu mesmo, do programa. Manda aí, galera, então, para nós. Manda Responde aí. Quem quiser tirar dúvida,